galera, beleza? Como que vocês estão? O futuro professor Adílio Neves aqui hoje com mais um vídeo. Vamos começar nossas aulas de trigonometria. Hoje, nossa aula de número 1. Primeiro, precisamos entender o que significa a palavra trigonometria. Ela é composta de três outras palavras: trigonometria. Tri, todo mundo já conhece. 3. Gono significa ângulo e metria significa medida. Então, juntando os três significados, teremos que trigonometria significa a medida dos três ângulos. Vamos lá. Temos aqui um triângulo qualquer. Esse aqui na esquerda, ele é o ângulo A. Aqui ele é o ângulo B e aqui em cima o ângulo C. Temos os lados, por exemplo, aqui é o lado A, aqui é o lado B e aqui o lado C. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é um dos princípios básicos da trigonometria, todo mundo deverá saber. É que se eu somar os três ângulos, aqui o ângulo A, o ângulo B e o C, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180. Aqui, ó. Sempre. Se por acaso você somar os valores dos três ângulos e não der 180, pode saber que tem alguma coisa errada, que sempre será, sem exceção. Por exemplo, se eu tenho aqui o ângulo A valendo 50 graus, o ângulo C aqui valendo 30 graus, 50 mais 30 dá 80. Quanto que falta para chegar em 180? Então, esse ângulo aqui vai valer 100 graus. 100 mais 50 dá 150, mais 30, 180. Sempre será desse jeito. Nunca vai dar outro valor. Em relação aos ângulos, nós teremos três classificações. A primeira, se a gente tem um dos ângulos, qualquer um dos três, sendo maior que 90 graus, tá aqui, esse ângulo é maior que 90, então um ângulo maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. E por causa desse nome, o triângulo é obtusângulo, porque o triângulo tem um dos três ângulos maior que 90 graus. Temos também o triângulo com todos os três ângulos menores que 90 graus. O ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E por isso, tendo todos os três ângulos menores que 90 graus, esse triângulo é chamado de acutângulo. Já falamos do triângulo do ângulo maior que 90, do menor, e agora um com o ângulo igual a 90 graus. O ângulo igual a 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E por isso, com um de seus ângulos igual a 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Gravem bem esse nome. Triângulo retângulo. Pois ele será o principal que nós iremos estudar daqui para frente. Bom, como já dito, vamos estudar somente esse triângulo retângulo, que é um ângulo que tem o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Teremos aqui, esse triângulo, ele tem alguns lados, eles são chamados de, aqui ó, lado A é a hipotenusa, esse que fica oposto ao ângulo de 90 graus, sempre. Ele é o oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa.
e sempre será o maior lado. Já os outros dois lados, lado C e lado B, eles são chamados de catetos. Temos dois tipos de catetos diferentes. Um é chamado cateto adjacente e o outro cateto oposto. Vejamos o seguinte: em relação a esse ângulo B, esse lado aqui, ó, o lado B, ele é o cateto oposto ao ângulo B, porque ele está do outro lado. Está aqui o ângulo B, o lado B é o oposto, esse cateto, o lado AC. Agora o cateto adjacente. Adjacente é aquilo que está junto, ou seja, em relação a esse ângulo, que estou me referindo ao ângulo B, junto com o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então o seu cateto adjacente é esse lado C. Agora, vamos trocar de lado, passando para o ângulo C. O seu cateto adjacente, que é aquele que está junto com o ângulo de 90 graus, passa a ser o seu lado B. E o seu cateto oposto é o que está do outro lado dele. Por isso, o lado C. Temos que tomar muita atenção com isso, porque uma vez eu estou me referindo ao ângulo B. O lado C é o seu cateto adjacente. Em relação ao ângulo C, esse lado é o seu oposto. Em relação ao ângulo B, esse lado é o seu adjacente. Em relação ao ângulo C, esse lado é o seu oposto. Tá aí, tudo bem? E teremos aqui, ó, como já dito, hipotenusa. Sempre é o maior lado. E também sempre é o oposto ao maior ângulo, que aqui é 90 graus. E como já vimos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Se temos aqui 180 é o total, menos um aqui que já é garantido, 90, teremos que a soma dos outros dois tem que dar 90 graus, né? Lógico, porque temos aqui 90, por exemplo, se aqui for 30, 90 mais 30 dá 120. Quanto que falta para chegar a 180? Então aqui é 60 graus. Então a soma desses outros dois ângulos sempre será 90 graus. Porque esse aqui mais esse é 90, mais esse daqui que é o ângulo reto, que também é 90, dá o total de 180 graus. Tudo bem? Pulando para a próxima fase, temos o que chamamos de razões trigonométricas. Por exemplo, se eu tenho aqui no triângulo menor esse lado aqui valendo 4, e eu quero uma razão trigonométrica no valor de 2. 4 vezes a sua razão, 2, esse outro lado irá valer 8. Entendido? Por exemplo, se essa hipotenusa valer 5 vezes a sua razão, essa hipotenusa maior vai valer 10. E com isso, esse cateto valendo, por exemplo, 3 vezes a sua razão, esse outro cateto irá valer 6. Vimos aqui um cateto aumentando para o seu próprio cateto. Um lado com o seu próprio lado. Um lado com o seu próprio lado. A hipotenusa com ela mesma. Temos também, se compararmos dois lados diferentes, ou um lado e a hipotenusa, que aí para isso, essas razões têm nomes específicos. Se eu pegar um lado com a hipotenusa, eu vou ter o seno. Se eu pegar o outro lado com a hipotenusa, eu tenho cosseno. Se eu pegar um lado com o outro lado, eu tenho tangente. Vamos explicar melhor.
Em relação a esse ângulo B, o valor do seno dele, será o seu cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao B? Como já vimos aqui, ó, seu cateto oposto é o lado AC, que como exemplo aqui vai valer 3. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado aqui, ó, 5. No exemplo. Então, o seno desse ângulo B é igual a 3/5. Entendido? Vamos agora para o cosseno, referente ao ângulo B. O cosseno, para determinar, ele é o cateto adjacente, que aqui no exemplo, adjacente é aquele ângulo, é o lado que está entre esse ângulo com 90 graus, por exemplo, 4, dividido pela sua hipotenusa, que vale 5. Então, aqui no exemplo, o cosseno desse ângulo B é igual a 4/5. E a sua tangente? Tangente de B é o seu cateto oposto, que no caso aqui vale 3, dividido pelo seu cateto adjacente, que é 4. Temos também, vamos ir para frente, mais 3 razões trigonométricas. Vamos ver. Bom, vejamos aqui o quadro agora cheio de informações, né? Mas vou explicar bem detalhado para vocês. Como dito anterior, temos as razões inversas. As principais são seno, cosseno e tangente. O inverso delas, nós teremos a cossecante de um ângulo, a secante desse ângulo e a cotangente desse ângulo. Desse ou desse, né? Tanto faz. Teremos as duas opções. Em relação ao ângulo B, para calcular aqui a cossecante dele, cossecante de B, ele será a sua hipotenusa, que equivale a, dividido pelo cateto oposto. Quem é o cateto oposto do ângulo B? Aqui é o lado B. Então é A sobre B. Para calcular a sua secante do ângulo B, aqui o B, é a sua hipotenusa, que no caso vale A, e o seu cateto adjacente do seu ângulo B, com o ângulo de 90 graus, que vale o lado C. Então é hipotenusa A, cateto adjacente C. E temos também a sua cotangente do ângulo B. A cotangente é o cateto adjacente, que vale C, dividido pelo cateto oposto, que vale B. Teremos aqui outras relações extras. Por exemplo, deixa eu apagar aqui nesse canto. Para calcular a tangente de um ângulo, ele é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, como vimos no quadro anterior. Se eu pegar esse cateto oposto, dividir pela hipotenusa, e pegar esse cateto adjacente, dividir pela hipotenusa, nós teremos aqui uma divisão de duas frações. Por exemplo, para você não pensar que mudou em alguma coisa, porque não mudou, eu vou te provar isso aqui nesse canto. Por exemplo, nós temos aqui cateto oposto dividido pela hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Isso aqui é uma divisão de frações. Nós repetimos a primeira, cateto oposto sobre hipotenusa, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Está aqui, cateto adjacente, CA sobre H.
o inverso é H sobre CA. E agora, o que vai dar isso daqui? Cateto oposto vezes a hipotenusa. Temos aqui hipotenusa aqui e aqui podemos simplificar. Vai ficar apenas cateto oposto sobre cateto adjacente. E voltamos aqui para essa expressão inicial. Daqui para frente é o seguinte. No quadro anterior, quem é cateto oposto sobre hipotenusa? Como já vimos, isso daqui é igual ao seno, referente ao ângulo. Se eu estou querendo aqui tangente de B, então tudo isso aqui que eu estou relacionando é o ângulo B. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, isso aqui é igual ao seno. Seno de quem? De B. E quem é cateto adjacente sobre hipotenusa? Isso aqui é igual ao cosseno de quem? Do ângulo B. Então, com isso, podemos ter a certeza que, para calcular a tangente do ângulo, podemos fazer o cateto oposto sobre cateto adjacente ou também seno sobre o cosseno. Podemos fazer desse jeito também. Podemos usar essa fórmula ou essa. Temos aqui, para calcular a secante do ângulo B, por exemplo, a secante ela é o inverso do cosseno. Por exemplo, se eu quero calcular a secante e eu tenho o cosseno, eu só faço o inverso dele, 1 sobre o cosseno. Se, por exemplo, o cosseno do ângulo for meio, aí vai ficar 1 dividido por meio, isso aqui é igual a 2. No caso, a secante do ângulo B é igual a 2. Para calcular a cossecante do ângulo B, de qualquer ângulo, por exemplo, a secante ela é inverso do seno. Se eu tenho, por acaso, o seno valendo meio, então eu só faço aqui 1 dividido por meio, que vai ser 2. Por exemplo, o cossecante desse ângulo vai valer 2. Teremos aqui, esqueci de colocar, mas vamos relacionar aqui embaixo. A cotangente por exemplo, do ângulo B, ela é o inverso da tangente. Se eu quero calcular a cotangente desse ângulo e eu tenho a tangente, eu simplesmente faço o inverso. Suponhamos que a tangente vale meio, então é 1 dividido por meio, que vai valer 2. Entendido? Prosseguimos. Aqui, o seno do ângulo B, por exemplo. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é relacionado ao ângulo B? Está aqui o ângulo B. Quem é o cateto oposto dele? É o lado B. Então está aqui o lado B. E relacionado ao ângulo B também, quem é a sua hipotenusa? Está aqui, o lado A. Agora o cosseno dele. O cosseno é o cateto adjacente, está aqui, C, sobre a hipotenusa, que vale A. Agora, vamos inverter o ângulo, tirando do ângulo B agora para o C. O seno desse ângulo C é o seu cateto oposto, está aqui o ângulo C, seu cateto oposto, é o lado C, está ali de vermelho, sobre a hipotenusa, que vale A, está aqui. Agora, para calcular o seu cosseno do ângulo C, o ângulo está aqui. O seu cosseno é o seu cateto adjacente, está aqui, ó, o lado B, sobre a hipotenusa, o lado A. Com isso, vamos pegar aqui, ó, B sobre A
e B sobre A. Com toda certeza, podemos dizer que o seno desse ângulo B, ele vai ser igual ao cosseno do outro ângulo. Vamos explicar melhor aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui esse ângulo de 90 graus, aqui em cima, eu, por exemplo, vou colocar 60 graus e aqui 30. Porque 90 mais 30 dá 120, mais 60 dá 180. Então fechou aqui o total de 180 graus, os ângulos internos de um triângulo, né? Por exemplo, o seno desse ângulo B, o seno daqui, mais pra frente eu vou ensinar, seno do ângulo B, o ângulo é 30. Então, seno de 30 é igual a meio. Depois eu vou ensinar como que calcula esse seno. O cosseno dele, aqui o cosseno do ângulo de 30 graus, cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. E aí, tudo bem. Agora o seno do ângulo C, volta aqui, seno de ângulo C, ele é igual ao cosseno do B. Por exemplo, então aqui o seno de 60, ele é igual ao cosseno do outro, ou seja, ó, o seno de 60, ele é igual ao cosseno do outro. Por exemplo, igual aqui, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2. Agora aqui, o cosseno do ângulo C, ele é igual ao seno do outro. Seno de 30 graus é igual a meio. O seno. Então, o cosseno desse outro aqui também vai valer meio. Igual aqui, ó. Se eu tenho os dois ângulos, 30 mais 60, a soma deles deu 90 graus. Os dois ângulos que somados dão 90 graus, posso dizer com certeza que o seno de um é igual, vou fazer aqui, igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é igual ao seno do outro. Entendido? Qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários. Bom, e agora para poder finalizar a nossa primeira aula de trigonometria, vamos falar do Teorema de Pitágoras. Ele nos diz o seguinte, ponhamos, temos aqui o lado A, B e C. Esse já é bem conhecido pela maioria de vocês, né? Vamos lá. Ele nos diz que a hipotenusa, que é o maior lado, ao quadrado, hipotenusa aqui temos o lado A, então ao quadrado, é igual à soma dos quadrados de seus catetos. A soma dos quadrados está aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado. Não se confundam, aqui ele fala soma dos quadrados de seus catetos. Soma dos quadrados é os dois quadrados somados. Isso aqui é diferente de soma dos quadrados, diferente de quadrado da soma. O que ele diz é soma dos quadrados, é isso daqui, ó. Quadrado 1, quadrado 2, somados. Quadrado da soma seria isso daqui, ó. Tem a soma elevado ao quadrado. Isso daqui é diferente, tá? Então, o correto seria desse jeito. Por exemplo, ele nos deu aqui o lado C.
valendo 4, o lado B valendo 3. Vamos calcular a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto 3 ao quadrado mais o outro cateto 4 ao quadrado. Entendido? Essa hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado 9 mais 4 ao quadrado 16. Portanto, A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz de 25. A é igual a 5. Desse jeito aqui, vou explicar uma diferença para vocês. Nesse momento, ó. A ao quadrado é igual a 25. Se você falar aqui que só A é igual a 5, dependendo do exercício, isso aqui está errado. Por quê? A é igual a mais ou menos a raiz de 25. Portanto, A é igual a mais ou menos 5. Porque se eu fizer pegar aqui quando o 5 for positivo, isso aqui é mais elevado ao quadrado, vai dar mais 5 ao quadrado, 25. E se eu fizer menos 5 vezes menos 5, que é a mesma coisa de menos 5 ao quadrado, isso aqui vai dar menos vezes menos, dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz de 25 é mais ou menos 5. Porém, nesse exercício de trigonometria, que também envolve geometria, né? O distância aqui de figura, qual é a distância dessa reta? Não existe falar que a distância seria menos 5, desse jeito. Porque eu falar, a distância dessa reta é menos 5. Menos 5 o quê? Suponhamos, menos 5 centímetros, menos 5 metros, menos 5 quilômetros. Não existe isso. Então, a gente considera somente a resposta mais 5. Então, aqui seria 5. Agora, outro ponto importante. Não pense que será sempre essa sequência. Por exemplo, um cateto aqui valeu 3, outro cateto valeu 4. Então, 4, por exemplo, 3 para 4 somou 1. E vai somar 1 aqui também, 5. Nunca será, quase nunca será desse jeito, né? Vamos pegar um outro exemplo. Esse cateto aqui valendo 5. Esse cateto aqui valendo 12. Se fosse uma sequência, seria 5 para 12 foi 7. 12 mais 7 seria 19. Mas como não funciona assim, vamos provar qual vai ser o valor da hipotenusa. Aqui no caso, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 quadrado, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Portanto, aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. A ao quadrado é igual a essa soma aqui, 25 mais 144 dá 169. Portanto, A é igual a raiz de 169. Por isso, A é igual a 13. Como vimos, não tem nada a ver ser uma sequência. O que pensamos ser 19 será 13. Essa resposta. Devemos levar em consideração essa fórmula e não pensar que seria uma sequência. Entendido? O exercício pode te dar 2 catetos e você achar a hipotenusa, ou pode te dar uma hipotenusa e um cateto e você achar o outro cateto. Vamos lá. Passando por esse processo aqui,
teremos hipotenusa ao quadrado 10 igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Com isso temos 10 ao quadrado 100 é igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado 64. Passando esse 64 aqui para o primeiro membro, temos 100, como ele é positivo aqui, está somando e passa para o outro lado, subtraindo. É igual a b ao quadrado, só o b ficou. 100 menos 64 dá 36, igual a b ao quadrado. Se eu só inverter isso aqui e passar o 36 para o outro lado, vai ficar isso aqui, ó. Então, vamos supor, continuando aqui, b é igual a raiz quadrada de 36, b será mais ou menos 6. Mesma coisa, como é uma medida de uma figura geométrica, não podemos considerar a medida tamanho negativo. Por isso, então, esse lado aqui vai valer 6. Entendido? Olha só. O primeiro triângulo que estudamos aqui foram os lados, deixa eu colocar aqui de vermelho, 3, 4 e 5. Ele que é o triângulo chamado triângulo pitagórico, com os lados 3, 4 e 5. Se eu pegar o já estudado no início da aula, uma razão de, por exemplo, 10, vou colocar aqui, ó, uma razão 10, e eu pegar esse lado aqui, 3, multiplicar por 10, eu vou ter que esse lado aqui vai valer 30. Como a razão seria 10, pegar esse lado aqui, 4, ele vai ser 40. Se esse lado aqui era 5, vai ser, ok, 50. Com certeza, se eu pegar aqui, eu não tenho hipotenusa, né? Se eu pegar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual ao b ao quadrado aqui, que é 30, mais o outro cateto ao quadrado, que é 40. Teremos aqui então a ao quadrado, 30 ao quadrado 9 com 2 zeros, 900, mais 4 ao quadrado 16 com 2 zeros, 1600. A ao quadrado é igual a 900 mais 600, 2.500. Portanto, a ao quadrado é igual a raiz de 2.500. Se não souber desenvolver essa raiz, nós podemos separar essa raiz em outras duas raízes. Por exemplo, ó, esse quadrado aqui não precisava ter colocado não. A é igual. Isso daqui, 2.500, se separar, é a mesma coisa que 25 vezes 100. E como aqui dentro temos uma multiplicação, podemos separar isso aqui em duas raízes diferentes. E com isso temos aqui, qual é a raiz de 25? 5 vezes. Qual é a raiz de 100? 10. Com isso temos que A vale 5 vezes 10, 50. Como já calculado no início. Entendido? Próximo passo.
como vários exercícios também podem aparecer, por exemplo, ele me deu os ângulos, não o valor de todas as medidas, mas quero saber em relação ao ângulo. Aí os mais usados seria seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Por exemplo, o exercício me deu aqui, esse ângulo B vale 60 graus. Me deu que esse lado vale, por exemplo, 4. E ele me pergunta esse outro lado. Então aqui teremos, vamos supor, temos o ângulo, temos um cateto, querendo saber o outro cateto. Estamos envolvendo dois catetos, né? Então vamos utilizar aqui, por exemplo, tangente. A tangente envolve os dois catetos, né? O seno e o cosseno é um dos catetos envolvendo com a hipotenusa. Vamos lá. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 graus, vamos estudar mais pra frente, é a raiz de 3. É igual ao cateto oposto ao ângulo, x. Então tá aqui, o oposto ao ângulo, x. Dividido pelo cateto adjacente, 4. Portanto, aqui, produto dos meios pelos extremos, x vezes 1 é igual a x. Isso aqui é igual a raiz de 3 vezes 4 é igual a 4 raiz de 3. Portanto, encontramos que esse lado aqui, se esse lado for 4 e esse ângulo for 60 graus, teremos que esse cateto vai valer 4 raiz de 3. Entendido? Agora vamos relacionar esse mesmo exemplo procurando a hipotenusa. Então teremos que aqui eu tenho o cateto adjacente com a hipotenusa. Nesse caso agora não vamos estudar a tangente. Vamos usar cateto adjacente com a hipotenusa, usaremos cosseno. Então cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus, vamos estudar que vale meio. Isso aqui é igual ao cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, que ainda não temos. Com isso, produto dos meios pelos extremos, 1 vezes h é igual a h, 2 vezes 4, 8. Achamos quanto que vale a hipotenusa. E se por acaso temos esse outro ângulo, se aqui é 90 mais 60, quanto que falta para 180? Aqui então vale 30. Ó, se eu quero saber esse lado, eu tenho aqui, em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e tenho seu cateto adjacente. Com isso, vamos usar novamente a tangente. Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 graus, vamos estudar que é a raiz de 3 sobre 2. Sobre 3, perdão. Isso aqui é igual ao cateto oposto, 4. Sobre o cateto adjacente, que vale x. Então vamos encontrar aqui raiz de 3
x é igual a 12. Passando esse raiz de 3, está multiplicando, passa para o outro lado. X é igual a 12 dividido por raiz de 3. Como não podemos deixar aqui uma raiz no denominador, vamos racionalizar. O que será pegar essa raiz, multiplicar por cima e multiplicar também ela por baixo. Então vai ficar aqui, ó, x é igual a 12 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Essa aqui, ó. Então a raiz aqui cancela com expoente, porque os dois números, né, são o número 2, que é expoente 2 com raiz quadrada, vai ficar apenas o número dentro da raiz, que é 3. E simplificando aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4, e o raiz de 3 se repete. Portanto, o mesmo número que achamos quando estava calculando com o ângulo B. Agora vamos encontrar a hipotenusa. Teremos aqui cateto oposto com hipotenusa. Então vamos usar agora o seno. Portanto, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 30 graus? É meio. Cateto oposto, 4. Hipotenusa, não temos. Portanto, aqui 1 vezes H igual a H. 2 vezes 4, 8. O mesmo valor que havíamos encontrado anteriormente. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço aí pra vocês. Rumo à licenciatura. Valeu!